eu vou ser bem objetivo para concluirmos o texto lá de Tiago 3. E no próximo domingo nós vamos falar no capítulo 4 e este mês de agosto nós vamos encerrar, se Deus permitir, a carta de Tiago. No domingo passado nós falamos do porquê que a igreja está no mundo. Você sabe para quê e por que ela está aqui? E nós dissemos que, se formos afirmar, ninguém discordará que ela está aqui para brilhar a luz do Evangelho. Mas este brilho da luz do Evangelho tem que ser feito de maneira consistente e com sabedoria, não buscando conhecimento humano, nem meramente a inteligência humana. Conquanto o conhecimento humano seja importante, conquanto a inteligência seja também fundamental, nós temos que, sobretudo, buscar a sabedoria que vem do alto. E dissemos que a sabedoria da terra, ela é, sobretudo, uma sabedoria de confusão. Ela causa danos, prejuízos, e Tiago diz que ela é diabólica. Por isso nós devemos exercer em nossa vida o desejo de uma busca pela sabedoria que é do alto. E é o que nós vamos falar agora, concluindo no texto de Tiago, capítulo 3, e eu convido você para abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto do verso de número 13 até o verso 18. E a segunda parte, que é dos versos 17 e 18, é o que vamos refletir nesta noite. Fique de pé, então, e abra a sua Bíblia aí. É Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Não vou pontuar a respeito da inveja amargurada, que nós falamos que corresponde a uma água não potável, aquilo que contamina, aquilo que traz prejuízo. Não vamos falar do sentimento faccioso, nem muito menos vamos discorrer mais sobre qualquer característica que tem essa sabedoria demoníaca, que é a sabedoria terrena. A nossa conclusão hoje vai reportar-se à sabedoria do alto. Contudo, vamos ler desde o verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós vimos tudo isso no domingo passado. Verso 17 e 18, vamos ler juntos? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Podem sentar. É uma palavra de contraponto, os versos 17 e 18. Depois de Tiago ter afirmado que não é de forma alguma inteligente e sábio buscar apenas o conhecimento terreno, porque é um conhecimento fadado ao fracasso, é um conhecimento que nos leva a sentimentos que trazem confusão e toda sorte de coisas ruins. E aqui é bem verdade que não estamos falando simplesmente do estudo e da busca do conhecimento, que é algo que eu e você vamos fazer sempre, cada um na sua área, dentro do seu aspecto de conhecimento e de estudo. Nem
tão somente estamos contra a inteligência, que é o assimilar, que é o guardar, o armazenar todo o conhecimento obtido nas várias áreas e fontes de conhecimento. Mas nós não devemos ter a nossa segurança e a nossa vida moldada, fundamentada, alicerçada, estabelecida somente no conhecimento humano, somente na capacidade intelectiva do homem, porque a nossa natureza era uma natureza caída. Nós temos a herança adâmica que nos faz propensos, inclinados a toda sorte de mal. Por isso, a busca pelo conhecimento, pela inteligência apenas terrena, não nos trará paz, não nos conduzirá a um caminho seguro e nem fará com que possamos encontrar para a nossa vida a justiça de Deus. Então, quando Tiago coloca os versículos 17 aqui, ele está contrapondo qual é, de fato, a inteligência e o conhecimento que devemos ter. É a sabedoria que vem do alto. E o escritor sagrado, tanto Salomão quanto o salmista, nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o livro de Jó, que nós lemos ainda há pouco, no capítulo 28, no momento da nossa ordem do culto, também observa esse preceito, que o temor a Deus é aquilo que traz para nós sabedoria. A mais importante postura do cristão, do homem e da mulher de Deus, não é obter conhecimento e nem ser intelectivamente bem formado. Isto pode fazer diferença, humanamente falando, para as nossas habilidades, para a nossa profissão, para o nosso trabalho, para a nossa vida secular, mas diante de Deus não tem nenhum significado. Nós devemos usar sim o conhecimento e a inteligência com sabedoria, no temor de Deus, para que possamos obter algo que vem a ser o diferencial da nossa vida, que vai fazer diferença nesse mundo e como crentes brilharmos à luz do Evangelho de Cristo Jesus. O Cristo que é a verdade, límpida e cristalina, que liberta. E quem conhecer esta verdade, liberto estará. Este é o princípio da sabedoria, em resumo, que os versículos 17 e 18 nos apresentam. Então, a sabedoria celestial é a sabedoria verdadeira, da qual eu e você, como cristãos desse mundo, devemos buscar. Sabe por quê? Porque a origem dessa sabedoria está na pessoa bendita do Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se você abrir a sua Bíblia, faça isso aí, por favor, no livro de Provérbios. E nós fizemos questão de selecionar as leituras do domingo passado e desse domingo, nos capítulos 8 e 9 de Provérbios. Você sabe que o livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. E há alguns princípios interessantes que o livro de Provérbios traz. Há não somente ditos populares, não há somente o contraponto entre o justo e o injusto, entre o crente e o ímpio, que vai discorrendo o livro de Provérbios. Mas nos capítulos 8 e 9 estão aí a apresentação da sabedoria e ao entendimento daqueles que são os estudiosos das Escrituras Sagradas, que o capítulo 8, que é esse discurso de sabedoria, é a personificação no Velho Testamento daquele que viria a ser em carne e osso, em natureza humana, a sabedoria de Deus entre os homens, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então, quando o livro de Provérbios fala da excelência da sabedoria, ele está explicando de forma bem didática o relacionamento de Deus com as obras de suas mãos, com a sua criação, e aponta esse relacionamento para a sabedoria encarnada, que viria a ser concretizada de maneira plena na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor. E no capítulo 8, dos versos 22 a 36, ele fala da eternidade dessa sabedoria, mostrando a eternidade que há na pessoa bendita de Deus,
em Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus, que é a sabedoria de Deus revelada aos homens. Por isso que quando o escritor sagrado, o Evangelho de João, começa a sua narrativa sobre Jesus, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se manifestou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de formosura. E a verdade do Pai estava com ele, e a verdade era ele, Jesus, o Senhor. Por isso que o capítulo 8 traz uma linguagem de sabedoria, aquele que seria em carne a sabedoria de Deus para nós. E o capítulo 9 é o capítulo que apresenta o banquete de quem vai se deleitar com essa sabedoria, trazendo depois daí alguns conselhos sapiensais, conselhos de sabedoria para quem anda em Cristo Jesus. Então Tiago fala-nos aqui desses versículos 17 e 18, que a sabedoria de fato que vem de Deus, ela vem de cima, ela vem do alto, e que eu e você podemos pedir essa sabedoria a Deus. Olha como Tiago já havia pontuado isso no capítulo 1, versículo número 5 e versículo número 17, que nós já pregamos aqui. Olha só o versículo 5 de Tiago 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que dá para a gente de maneira regulada, em conta-gotas, não é? Porque Deus é mesquinho, não vai nos conceder sabedoria. É isso que o versículo 5 está dizendo? Não, está dizendo, quem quer essa sabedoria, peça a Deus, que a todos vai dar o quê? Liberalmente, e a ninguém vai lhes improperar nada, e ser-lhes-á concedida. Tiago está dizendo, se você quiser ser um cristão sábio, se você quiser exercer sabedoria com a sua capacidade intelectiva, com o seu conhecimento a respeito de muitas coisas, seja alguém que tenha a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que está na pessoa bendita de Jesus Cristo, que dá como dom a todo que dele se aproxima para pedir. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são da onde? Lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago diz, se você quer sabedoria, se você quer a pessoa bendita de Jesus te orientando de maneira sábia, você peça a Deus. E mais, essa sabedoria é perfeita, porque vem do céu, vem de Deus, e é um dom que nos iluminará, nos dará discernimento, nos dará compreensão, nos dará entendimento de como devemos viver. E depois de Tiago explicar isto, os versículos 17 e 18, ele nos traz evidências claras de que se assim nos decidirmos, nós estamos tão somente dizendo que dependemos inteiramente da vontade de Deus e que vamos viver harmoniosamente com esta vontade, que é a vontade sábia de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O apóstolo Paulo fala desta vontade, qualificando-a lá no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, no versículo 2, quando fala de que não há sombra nenhuma de dúvidas, nem qualquer senão, nem qualquer variação na vontade de Deus. E quem busca a sabedoria de Deus vai compreender harmoniosamente a vontade de Deus e vai viver de acordo com esta vontade. E como esta vontade de Deus se manifesta a nós? E aí então Tiago traz algumas características dessa sabedoria, que é de uma vontade perfeita, boa e agradável para mim e para você. Primeiro, olha o que o versículo 17 diz aí, ela é pura. O que é de Deus para mim e para você tem essa primeira característica, a pureza. E a pureza significa que Deus, com a sua sabedoria revelada a mim e a você, e em Cristo Jesus, em nosso coração, nascendo em nosso viver, a nossa mente, o nosso viver, o nosso pensar vai ser de integridade.
tanto de integridade espiritual, seremos íntegros espiritualmente, como de integridade moral, seremos sinceros para com Deus. E eu já expliquei aqui sobre sinceridade. Eu vou novamente colocar a ilustração. A palavra sinceridade deriva-se de uma palavra de origem grega que, traduzida, deveria ser sincera. Era comum os vasos defeituosos que seriam vendidos no mercado, era comum que fossem lustrados, encerados, com a cera específica para ganhar um brilho, assim como o vendedor de carro usado. Quem já comprou carro usado aqui? Hein, seu Moab, que trabalha numa revenda de automóveis. Quando chega lá, o carro está usado, quando você chega, o carro parece um brinco, né? Painel limpinho, polido, motor brilhando, calota, pneu com aquele pretinho, é tudo. Às vezes é um carro usado bom, porque eu já comprei carro usado bom. Mas, em regra, quem pode comprar um zero não compra um guaribado, arrumado, ajeitado. Então, na época, os vasos quebrados, defeituosos, que eram trazidos para venda, para não ter prejuízo ao oleiro, era encerado aquele vaso. Era passado uma cera específica para dar uma guaribada, para que quem chegasse ali na feira, no mercado, e fosse adquirir aquele vaso, o comprasse como novo. Aí os especialistas faziam o quê? Para saber se o vaso era defeituoso ou não. Não tinha cera certa. Era só pegar o vaso, levantar em direção ao sol, com a boca do vaso para baixo, que as fissuras do vaso, as suas trincas iriam aparecer. Sabe o que significa isso? Não adianta ter cera na vida, não adianta maquiar, não adianta ser mascarado em nossa vida. A vida de quem anda com Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a verdade, é uma vida pura, sem cera, moralmente ajustada, aonde você procura andar com correção no seu viver, e integralmente, de forma espiritual, ajustada com Deus, com os valores que agradam ao Senhor. Isto é o que significa a palavra pura aqui. Refere-se a essa integridade espiritual, não se misturar com valores. E nos dias de hoje, queridos, onde os conceitos de religiosidade são os mais variados possíveis, onde esta pluralidade de conceitos religiosos, inclusive do meio evangelical, proliferam de uma maneira tão assustadora, e onde práticas culticas, e certamente muitos e muitos se iludem com essas práticas, está na hora de termos um valor de integridade espiritual estabelecida pela sabedoria que vem do alto, que vem através da pessoa bendita de Jesus Cristo, por meio das Escrituras Sagradas, que é a pura e cristalina verdade, a palavra de Deus. Isso significa a sabedoria que vem do alto. É ter um coração motivado por essas virtudes de integridade e de sinceridade. Uma vida espiritual sem hipocrisia e uma vida moral ajustada. É a sabedoria que Deus quer dar para mim e para você, de uma vida pura. Sabe por quê? Porque tem origem em Deus. E Deus é puro e santo, e quer que aqueles que lhe pertencem sejam igualmente como Ele o é. Portanto, a luz que ilumina e que afasta as trevas, essa luz que é o Senhor, é aquela que deve influenciar a minha e a sua vida, para nos fazer, dia após dia, mais puros em sabedoria. Amém? Tiago prossegue dizendo, depois de começar com a pureza, mostrar que não há mistura, que não há desvios, que não há falsidade na verdade que vem de Deus. Por isso devemos ver espiritualmente íntegros e moralmente sinceros, também igualmente íntegros. Aí ele diz, depois
ela é o quê? Pacífica. A sabedoria que vem de Deus promove paz, irmãos. E paz é muito mais do que simples ausência de conflitos. Paz significa a promoção de um pensamento ajustado, equilibrado, sem tormentas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses. E veja só como é que o apóstolo Paulo, em sua fala aos crentes de Filipos, depois de colocar para aqueles irmãos que deveriam agir de maneira moderada, deveriam ser unidos, pensarem concordemente, e dizer àqueles amados irmãos que não deviam andar ansiosos, capítulo 4, versículo 6, e serem conhecidas as suas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, ele diz, e a paz de Deus. Este "e" aí é para dizer, acrescentará a Deus esta paz. Uma paz que vai exceder o entendimento, uma paz que vai exceder a compreensão, que você não vai conseguir explicar como, em momentos graves e duros, você encontrará equilíbrio, porque Deus guardará a vossa mente e o vosso coração, sabem quem? Em Cristo Jesus. Então, paz é ocupar a mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama. Isso vai produzir paz em nosso coração. E essa sabedoria que vem do alto, ela é pacificadora. Todas as vezes que estivermos em tormento, em angústia, e que acharmos que a nossa alma está enfrentando turbulência, peça sabedoria a Deus. A sabedoria que Ele dá, ela é pacífica. Ela traz condições de você dominar os seus pensamentos e ter uma vida harmoniosa, mesmo em meio aos conflitos. Isso é paz. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses dias que atravessamos aquele dilema com o nosso colega, e eu ainda tenho vivido isto, a noite retrasada, eu sonhei ainda, para vocês verem como eu fiquei impressionado com o que aconteceu com o meu colega, que ficou naquele sequestro, sobre a mira de revólver, ele e a sua esposa. Mas ele e a esposa diz que encontraram uma paz naqueles dias que não dá para explicar. E é interessante porque nenhum nem outro, eu os conheço, ele é agitado e ela é frágil emocionalmente. Mas nenhum nem outro, naquela hora, sentiram falta de paz. Porque eles ficavam citando textos bíblicos, orando e conversando um com o outro a respeito das coisas de Deus. E mesmo quando no momento de dúvida, ela lançou em uma oração no seu pensamento o porquê Deus estava permitindo aquelas coisas acontecerem. Na hora, o marido que estava dormindo acordou citando o versículo do Salmo 40. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela disse, só Deus pode fazer isso. Naquela hora em que eu não tinha mais como aguentar e que eu pensava que Deus estava nos abandonando, ele acorda de repente no sono que estava depois de mais de 20 horas sem dormir e grita, acorda gritando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Poucos minutos depois veio o resultado, o helicóptero sobrevoando o lugar do cativeiro, ele consegue se desamarrar, sai para o pátio, chama a sua esposa e voltam sãos e salvos. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela produz paz, harmoniza pensamento e sensações, até nas horas duras e graves da nossa existência. Porque a sabedoria que vem do alto é o próprio Filho de Deus, que é a paz estabelecida em nosso coração. Depois
depois ele diz que ela é o quê? Ela é indulgente. A palavra que aparece aqui para caracterizar a sabedoria como indulgente significa ela é razoável em todas as suas deliberações, ou seja, ela não é simplesmente colocada numa linha fechada, ela pondera fatos, ela analisa circunstâncias, e ela consegue se submeter nas horas mais duras da existência à compreensão de tudo que está acontecendo com a opinião de avaliação dos fatos. Por isso que o escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 12, falando da nossa carreira, que Deus propôs para corrermos, e que está diante de nós, e que devemos, nessa carreira, nos embaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que está ali o tempo todo tentando nos impedir a jornada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Ele conclui dizendo: considerai atentamente tudo o que ele fez, para não desmaiar na vossa caminhada. Isto é ponderar, é analisar todos os fatos, é submeter todas as circunstâncias a uma avaliação firme e segura, e mesmo em meio às dificuldades, ser indulgente, saber avaliar e trazer um espírito de submissão nas horas difíceis e não de revolta. Hoje nós tivemos um programa do Dia dos Pais. Confesso aos irmãos, foi um dos mais emocionantes programas de Dia dos Pais que eu já tive na minha vida. Desde o texto que minha filha postou para mim, e eu fui ver que ela postou ontem, depois da meia-noite, eu só fui ver hoje de manhã, né? Já fiquei emocionado, eu não consegui nem responder o post dela. Quem sabe de noite, antes de dormir, quando acalmar, eu vou até a programação do café da manhã e do filme que passamos aqui hoje pela manhã. Foi algo maravilhoso. Mas, queridos, eu aprendi, entre tantas coisas, daquele filme de hoje, que nas horas difíceis e duras da nossa existência, precisamos aprender a ser indulgentes, verdadeiros diante dos fatos, a perdoar, a reconciliar, e as cenas de perdão foram as marcantes. O pai que não se apresentou ao seu filho, ele foi até o túmulo e perdoou o seu pai. O outro que tinha o seu filho dentro de casa, reconciliou com o relacionamento que não tinha ajustado com o seu filho. O amigo, embora cometesse delitos, ele não abriu mão da punição. Foi íntegro, mas esteve ao lado do amigo indo até a prisão. Isto, querido, é indulgência. É analisar fatos, é ponderar e pensar sabiamente em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Ela é mais o que? Ela é tratável. O termo usado aqui para tratável significa aquela pessoa que vive diante dos padrões de Deus. E é interessante que é um termo militar, viu, Júlio César? Tratável era um termo usado para os soldados que submetiam a disciplina militar rigorosa e que viviam de acordo com os padrões morais e legais daquela disciplina. A sabedoria que vem de Deus nos trata para que sejamos disciplinados em nossa vida. Vivamos de acordo com os padrões de Deus. E a Bíblia nos diz, João, em sua carta, que os mandamentos de Deus não são penosos. Podemos viver de acordo com esses mandamentos do Senhor, sim, e sermos mais sábios em nosso viver. Depois ele diz, em antepenúltimo lugar, que ela é o quê? Plena de misericórdia. Essa expressão significa que Deus, em Jesus Cristo,
teve misericórdia para comigo. Você, por ser de Cristo Jesus e buscar dele sabedoria, deve exercer misericórdia, especialmente para com os que sofrem, e deve ter no seu coração um sentimento de perdão que seja rápido, instantâneo, não seja uma coisa elaborada. O perdão deve estar sempre diante de nós. Miqueias, no capítulo 6, responde a pergunta que Deus faz ao seu povo: o que é que Deus requer de ti, ó homem? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é prática no exercício da misericórdia. Você já viu alguém sofrer? Fez alguma coisa por essa pessoa? Você produziu bons frutos de assistência a quem passa por dificuldades? Você já perdoou? Ah, pastor, é difícil perdoar. E os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus foi taxativo numa equação matemática, né? Até 70 vezes. Quanto é 70 vezes 7? Hã? Você já perdoou alguém 490 vezes? Então você não chegou nem sequer na equação que Jesus deu, quanto mais no limite do perdão que você tem que estabelecer ao outro. Seja misericordioso, meu irmão, minha irmã, perdoe, porque guardar no coração mágoa, ressentimento, como vimos ainda domingo passado, na inveja amargurada, é uma água impura que traz doenças terríveis à nossa alma. Exerça misericórdia. E ela é também o quê? Imparcial. Esta misericórdia que produz bons frutos, que traz resultado, que traz resposta, ela é imparcial. Ou seja, você precisa de imparcialidade, ser uma pessoa coerente, fiel com teus compromissos, com as tuas convicções, ser mais justo. Não tome partido rapidamente sobre qualquer situação, sobre qualquer pessoa. Seja imparcial. Ajuste os seus ouvidos para ouvir cuidadosamente todas as coisas. E depois emita o seu parecer se for ajudar alguém. Se não for, fique calado. Guarde para você. Mas não tome partido de ninguém e sobre qualquer circunstância, e sobre qualquer circunstância onde a discórdia se apresenta. Avalie, ajude, pacifique, aproxime, reconcilie. Isto é ser sábio. E por fim, diz Tiago, que essa sabedoria é o quê? Sem fingimento. É a mesma palavra usada para sinceridade. Eu não sei você, mas uma pessoa fingida causa asco. O fingimento, em qualquer circunstância, não é saudável. Peça a Deus essa sabedoria. Ele certamente te concederá. Amém? E olha o que o versículo 18, como é que conclui. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria que vem do alto nos chama a sermos promotores da paz, a proclamarmos a justiça que vem de Deus. Portanto, eu quero concluir dizendo para você que aqueles que possuem a verdadeira fé salvadora vão manifestar a sabedoria de Deus. Segundo, aqueles que possuem a verdadeira sabedoria, não apenas intelectual e de conhecimento,
mas viverão comportamentalmente de acordo com o que creem. Terceiro, vão viver em retidão a sua vida aqui neste mundo. Quarto, vão ser pessoas que em Cristo Jesus vão produzir frutos de boas obras para a glória de Deus. E por fim, vão saber semear e cultivar a paz. Que Deus nos abençoe. Que nós, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, busquemos aquilo que vem do alto, a sabedoria de Deus para a nossa vida. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos ficar de pé. E eu quero concluir esse culto de hoje cantando o hino Céu, Lindo Céu. Este mundo, a sabedoria terrena, jamais vai compreender a sabedoria de Deus. Mas nós que temos Deus, devemos buscar essa sabedoria. E este cântico traz-nos um pouco do que devemos ser. Vamos cantar com muita alegria, com muito vigor. Passamos um pouquinho hoje da hora, foi um culto especial, de gratidão. Mas não se exaspere. Vai dar tempo de você chegar em casa, pedir a sua pizza, comer com a sua família, ou jantar, ou ir comer o seu crepe, ou sua empada, o seu pastel, o seu açaí, ou o seu jantar. Vai dar tempo até, se você gosta de assistir a baboseira do Fantástico, você assistir. Porque antes era Fantástico, agora é baboseira do Fantástico, já passa baboseira. Vai dar tempo. Então, vamos terminar cantando esse belo hino e guardando o dia do Senhor com muita alegria, pensando nesta semana, como é que eu vou exercer a sabedoria que Deus tem para mim dispensada? De que maneira nos dias dessa semana eu vou poder buscar essa sabedoria que vem do alto? Como eu vou exercitá-la? Como é que eu posso, nesse mundo terrível, um mundo corrompido de valores, de pensamento, de filosofias, viver de maneira sábia? Pense nisso. Agrade a Deus. Adore ao Senhor. Vamos cantar então. Céu, lindo céu. Olha, Diraldo, tem um contralto aqui que você já descobriu, já? É fabuloso o contralto aí, viu? Vamos lá? Este mundo jamais vai nos separar dos valores que estão nos céus. São altos, vem de Deus. Toda a sua sabedoria é mais alto do que a terra pode dar, que as filosofias deste mundo. O tesouro estão lá no alto, lá onde o Senhor habita. Você é herdeiro de Cristo, como Ele, das coisas de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo De onde vem a sabedoria, você um dia vai para lá, onde ela está, onde Deus habita, e você habitará. já está guardeiro, minha luta. Até lá você vai lutar muito contra essa sabedoria terrena, que é terrível e demoníaca. Pois O Jesus pecado está aqui, lá não haverá mais. Glória subida nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus, a sabedoria de Deus para nós, Jesus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais.
íntegra, sincera, chama em por paz, em ti justiça, em e verdade. por mim. Eis que ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, A sabedoria te chama, Jesus te chama. alma Cansada, vem já. manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador. Amém. O irmão Manuel, né, vai orar para nós nesse instante. Amém. 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 Aleluia. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, sabedoria de Deus, nosso bendito Salvador, o amor do Deus eterno, que nos dá liberalmente dessa sabedoria e toda a manifestação do Espírito Santo, que nos habilita a buscarmos e a vivermos essa sabedoria, repousa sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, enquanto chegamos à porta. E o irmão Neco vai cantar, então, um cântico enquanto nós saímos. Vinda-se esse dia,
Senhor.